Saudações, vidreiros! Calma, calma, calma que senão eu vou apanhar. Esse aí não é meu bordão, mas hoje eu tenho autorização para utilizar ele aqui. Tô com o dono desse bordão aqui. Isso mesmo, gente. Gabriel Batista nos estúdios Steelcast. É um prazer ter você aqui, Gabriel. Prazer é meu, uma honra estar aqui com vocês. Muito bacana. Como eu estava falando, podcast, eu sou viciado em podcast. Então, da mesma forma que eu gosto de ouvir podcast, acho bacana também participar de um. Obrigado pelo Maravilha. convite. Seja muito bem-vindo. Abre seu coração. A gente fala para todos os participantes. Abre seu coração. Se sentir de chorar, pode chorar. Lencinho a gente já traz aqui, lencinho. Eita, nós. E temos aí um tempinho para nós passar vários assuntos aí. Tenho certeza que vai ser de grande valia para quem está nos assistindo. E você desce o dedo no like, compartilhe, mande pro avô, papagaio, periquito, para quem for, que esse conteúdo tá top. Tenho certeza que você que acha que sabe tudo, você vai ver que no final você vai ver que não sabe nada, né? Eita, nós. Vamos aprender junto, né, Gabriel? Vamos aprender juntos. Maravilha. Gabriel Batista, setor vidreiro. Gabriel, conta para nós, da onde surgiu esse setor vidreiro, essa trajetória, como que foi? O setor vidreiro, ele é uma iniciativa que eu tive para poder ajudar os meus amigos. Então, eu sou vidraceiro desde 96, aí mais ou menos no ano de 98 eu saí dessa empresa que eu trabalhava e fui ser representante comercial de uma têmpera. E aí tinha facilidade em vender vidros, mas tinha dificuldade em receber. Tinha um nível de inadimplência muito alto. E aí queria saber por que eu não recebia. Não recebia porque os meus clientes também não recebiam, e eles não recebiam porque não concluíam as obras. E aí eu comecei a entender que eu tinha que, como eu já tinha aquela experiência como vidraceiro, eu percebi que eu tinha muitas formas de ajudá-los. E daí eu comecei a ajudá-los, mas assim, para poder receber. Então eu comecei a ajudar eles a vender, a terminar as obras. Começou por aí. Na verdade, o setor vidreiro começou comigo ajudando um vidraceiro a concluir uma obra para eu poder receber. Porque ele tinha na obra dele, me devia uma fortuna e não me pagava, porque, segundo ele, aquele cara que ele colocou os vidros não pagava ele. Literalmente você foi para dentro da obra Dentro da finalizar obra, como a gente tinha experiência, né? Então, eu fui visitar uma obra com ele, que ele não tinha combinado comigo. O que ele me disse foi o seguinte, eu coloquei os vidros e o cara não quer me pagar. Era aí. Eu falei, legal, então vamos lá ver a obra, né? Vamos lá, de repente a gente aciona o jurídico da empresa. E aí, quando eu cheguei na obra, a coisa mudou. Na verdade, o que acontece? Ele tinha feito o serviço não tinha ficado legal, o dono da obra estava bravo com ele, e aí, quando chegou na obra, ele falou, pra você ver, ele não tinha me avisado, ele falou assim, ô, seu João, tá aqui o cara de São Paulo que vai resolver o problema. Tipo assim. Você caiu de paraquedas ali. Do nada, assim. Então aí o dono da obra ia me mostrar, então você que vai resolver o problema? Então vem cá, o cara tava muito bravo, sem paciência. Então vem cá que eu vou te mostrar, tipo assim, a porcaria que tá aqui minha obra, né? Aí o cara me mostrava, assim, 2 defeitos, já tinha visto 5. E aí eu falei, cara, não vou receber essa obra, tava muito ruim. E aí eu fui, me despedi do dono, prometi pra ele, me comprometi com ele que eu iria voltar lá pra poder concluir a obra. E aí dei uma dura no meu cliente, que era o vidraceiro, e falei, bicho, semana que vem eu volto aqui, vou voltar com as minhas ferramentas, você e o seu ajudante, e a gente vai concluir essa obra. Aí medi alguns vidros que estavam errados lá, e aí concluí as obras. E aí nasceu a sementinha no setor vidreiro. Porque daí eu entendi que, como indústria que eu representava, né, não era dono, mas eu representava a indústria, eu tinha que fazer mais do que além de fornecer produtos. Eu tinha que ajudar realmente o meu cliente para que ele tivesse sucesso. Então eu comecei a fazer isso e comecei a fazer isso com todos. Então eu ia meio identificando a dificuldade que eles tinham e ia ajudando. Só que aí, teve o meu nível, meu percentual de inadimplência quase zerou, quase consegui bater zerado assim, de inadimplência. Só que eu fiquei 2 anos fazendo isso, porque depois de 2 anos eu retornei para a minha antiga empresa. Recebi uma proposta irrecusável, tive que voltar para a minha antiga empresa e abandonei meus amigos. Porque o que eu digo é o seguinte, querendo ou não, a grande parcela de vidraçaria... O vidraceiro já é o maior em número no mercado, né? Pegar assim, em termos de profissionais, já é o maior. Se você pega essa quantidade, o perfil dessas vidraçarias são empresas familiares, onde trabalha um cara, né, que é o cabeça ali, que sabe,
às vezes a esposa que trabalha nos bastidores, às vezes o filho, um sobrinho, um ajudante. Então, assim, então pensa, eu lá na região que eu visitava, os meus amigos lá, os meus clientes, chegava na casa do cara, porque o cara não tinha uma empresa formalizada, ele trabalhava na casa dele. Aí chegava na casa dele, Gabriel, pô, vem tomar café. Aí você entra na casa do cara, tá lá a esposa do cara, os filhos do cara. Então você cria... Um vínculo, né? Cara, é mais do que só trabalho, né? Então aí os meus amigos me ligavam, Gabriel, mas e agora? Como é que faz, cara? E essa atitude não era da empresa, era uma atitude do Gabriel. Então eles continuaram a ser atendidos por essa empresa, mas não tendo atendimento do Gabriel. Então eles me pediam ajuda e eu falei, ó, eu ajudo vocês, cara, com horário bem limitado, porque eu trabalho agora numa outra empresa, e pela internet. Então a internet basicamente era e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada. E aí foi por e-mail. Então o que eu identifiquei? E assim, era muito árduo eu ter que explicar como o cara solucionava um problema. E aí terminei de explicar pro cara como ele solucionava um problema, me ligava um outro cara que a origem era o mesmo, o problema era diferente, mas a origem do problema era o mesmo. Eu falei, cara, eu não vou conseguir explicar para todo mundo, sendo que são coisas muito básicas e poucas. Então, se eu montar um banco de dados, eu consigo ajudar os meus amigos. Então, o Setor Videiro nasceu como um banco de dados digital, um blog que eu fiz em WordPress, muito meia boca, para poder ter um banco de dados para ajudar meus amigos. Tipo assim, erros mais frequentes, era mais ou menos uma coisa assim. Em que ano que foi isso, mais ou menos? 2011 a gente começou a, de fato, criar o site. Uhum. E ele foi pro ar em 2012. E daí, então, em 2008 eu tive a ideia, depois eu voltei para trabalhar nessa outra empresa. Então, de 2008 e 2011 eu fiquei maturando no Setor Vidreiro. E aí, realmente, em 2012 saiu. Só que, assim, era um banco de dados. E aí, como tinha muita coisa ali, e não dava certo, porque eu fiz o site. Então, dava muito bug, não funcionava, você clicava num link, não abria. Aí eu fui numa empresa que era da minha cidade, sou de São José dos Campos. E aí a menina falou, cara, você tem muitas ideias, um blog não dá certo, monta um portal que... Aí eu falei, mas qual que é a diferença de um portal para um blog? Cara, o portal é uma coisa muito maior, tem muito mais... Então, conforme você for crescendo, o portal absorve, o blog não. O blog tem páginas limitadas, sessões limitadas. E aí a gente colocou o portal, aí como era um portal, tinha que colocar conteúdo. Então nós colocamos conteúdo, inauguramos no 2012, no dia da feira, quando, vamos supor, no primeiro dia da Glass of America, a gente inaugurou o Setor Vidreiro, 2012. E daí, só que aí, assim, no primeiro dia já teve muito acesso. Assim que, no primeiro dia não, assim, mas no primeiro dia teve bastante acesso porque a gente linkou muito com a feira. E depois, né, até o Google, que eles falam lá, indexar, né? Cara, depois que indexou, né? Passa um tempinho, daí começou a ter muito acesso. E aí foi. Aí eu comecei e eu trabalhava na rua ainda, só que assim, eu comecei a ficar mais tempo no setor vidreiro do que trabalhando na rua. Então, assim, chegava em casa, trocava de roupa e já ia já pro computador, escrever, responder e-mail, criar conteúdo, até quando eu comecei a perceber que o dia amanhecia, eu já tinha que trabalhar e eu não tinha nem, sabe, não tinha feito nada, só tinha que ficar no setor vidreiro. Aí eu falei, vou começar a ganhar dinheiro com isso daí. O meu plano era de ganhar dinheiro com 5 meses, mas demorou muito mais que isso. Demorou 3 vezes mais que isso. 1 ano e meio, a gente não tinha ganhado nenhum centavo com o setor vidreiro ainda. Mas estava plantando a sementinha. Mas o conteúdo era bom, era top de linha de conteúdo. Estava plantando a sementinha. Legal. E não é à toa que hoje é reconhecido como um dos maiores influenciadores, um dos maiores divulgadores de produtos, né? Eu não gosto desse termo influenciador. Eu sou criador de conteúdo. Então, assim, eu gosto mais desse termo criador de conteúdo. E lá na nossa empresa, eles sempre falam isso aí, nós não somos influenciadores, nós somos criadores de conteúdo. Então, assim, se for para mandar um e-mail que não vai agregar nada na vida da pessoa, não mande. Porque senão é spam, é ruim. Então, assim, a gente é criador de conteúdo. Então, e hoje, com o setor vidreiro, querendo ou não, a gente é mais criador ainda porque a gente tem mais insumo para trabalhar. Então, quando a gente começou o setor vidreiro, era a minha experiência de vários anos de vida de vidraçaria, e trabalhando numa vidraçaria muito grande. Mas hoje não. Hoje a gente tem acesso a todo o mercado, vamos dizer assim. Hoje eu tenho acesso ao cara que trabalha numa bicicletinha e acesso à usina de vidro, que produz vidro. Tenho acesso às indústrias que produzem ferragens, sei lá. E a gente ajuda estrategicamente também essas empresas maiores para poder chegar no público-alvo que é o vidraceiro serralheiro. Legal. Mas começou assim, começou com uma iniciativa de montar um banco de dados para que eu pudesse ter mais facilidade em orientar os meus amigos. E a vinda para o setor do alumínio, setor vidreiro,
Como que foi? Com quantos anos que você teve alguma influência? Como que foi essa... Meu primeiro contato com vidro? Isso. Não teve nada. 13 anos de idade, louco para arrumar um emprego, segunda-feira, eu, Leandro, meu parceiro, entregando o currículo, e aí uma moça tinha falado pra gente que tinha uma empresa nova, atrás do pronto-socorro, né, que eu sou de São José dos Campos, como eu falei. E ali na Vila Industrial tinha uma empresa nova. Na verdade, a empresa não era nova, era uma empresa muito antiga, mas que tinha se mudado para lá. E a gente foi lá entregar currículo. E aí, segunda-feira de manhã, o cara falou, ó, eu contrato vocês, mas tem que começar agora. Porque tinha faltado, 3 funcionários lá. E aí, entre entregar o currículo e começar a trabalhar, não foi assim 15 minutos. E você entregou o currículo, já entrou e em qual setor ali que você entrou na... Ajudante geral, orelha seca. Começou lá embaixo. E foi nessa fábrica mesmo que você cresceu? Como que... Sim, era uma fábrica grande, boa. E assim, lá atendia dois segmentos, né? Construção civil, consumidor final e a indústria de escada rolante e elevadores. Só que era uma empresa muito grande. Então, assim, ali era uma empresa grande e o nosso diretor, ele também era diretor da Pilkington. Então, assim, ele tinha muito conhecimento mesmo, assim. E como a gente atendia muita gente, ali foi a nossa base, mas assim, eu era ajudante geral que trabalhava dentro da empresa. E dentro da empresa, a gente trabalhava basicamente no setor de indústria. Então, assim, era lapidando, por exemplo, vidro de 10 milímetros, tudo com a lixadeirinha. Nós não tínhamos uma lapidadora ainda. Nossa, depois de muito tempo, comprou uma MAC 22, que foi a primeira lapidadora. Então, assim, eu aprendi tudo dentro da vidraçaria. Então, eu aprendi primeiro a lixar, que foi essa que eu fui contratado para isso, para lixar vidros. Depois aprendi a lixar, depois aprendi a cortar. Depois eu fui ficando bom dentro da empresa. Então, eu aprendi a jatear, também tinha uma parte de jato na empresa. Depois eu aprendi... Aí fui para a rua. Fui para a rua porque eu era o maior dos meninos lá. Então, os caras olharam, esse cara é fortinho, vai ajudar a gente a descarregar. Aí fui para a rua, com orelha seca também, só para descarregar caminhão. Aí descarregou o caminhão, o motorista não queria voltar para a empresa porque ele não queria pegar outra carga para entregar. E aí nós acabamos... A gente foi só para poder descarregar vidro. E a equipe de montagem já estava na obra. E aí a gente ficou lá. O caminhoneiro não queria voltar para a empresa. Ficou lá enrolando. Ficamos lá enrolando. Aí eu falei, cara, vou ficar aqui nada. Aí eu fui ajudar o pessoal a trabalhar. Daí o pessoal acho que viu que meio que eu tinha atitude e começou, então fura para mim aqui, segura a furadeira ali. Eu sei que o primeiro furo que eu vou fazer, eu quase quebrei meu braço. Não tinha experiência nenhuma em pegar a furadeira e tal. E daí os caras, pô, o cara tem atitude, né? Daí tinha um montador que não estava nessa ocasião, que ele tinha dificuldade em ter ajudante. Ele era um cara muito bruto. Isso era uma outra época, cara. Pra você ter ideia, ele batia em mim, cara. Era muito normal, assim. Era a forma dele te era ensinar. Era forma de chute, tapa na cabeça, na nuca. Era a coisa mais normal do mundo. Aprendeu, não aprendeu? Era na pancada, né? Então, assim, ele tinha muita dificuldade em parar com o ajudante. E aí, o outro menino que tava na aula falou, bicho, tem um cara bom aqui dentro, cara. Que é o Gabriel, leva ele que você vai ver. Daí ele pediu lá para me levar. Na época, meu encarregado não queria, mas como ele era um montador muito influente, ele conseguiu me levar para a rua. E aí foi. Aí eu aprendi com esse cara. Na época, assim, era o melhor cara que a gente achava de temperado que tinha na região de São José. Então eu tive muita sorte também, né? Porque eu trabalhei numa empresa grande e trabalhei com grandes também, né? Com mestres, assim, que eram os caras top, assim. Então você, com 13 anos, entrou lá, foi pra rua... E lá eu fiquei um tempão dentro da empresa. Dentro da empresa. Dentro da empresa, aprendendo tudo ali. Cortar, lapidar, medir, né? Cortar em cima de molde, porque o vidro de escada rolante ele é todo em cima de molde. E é vidro de 10 milímetros. Então, assim, eu já aprendi a cortar vidro grosso. Então, vidro fino para mim depois era uma boiada, porque já aprendi a cortar vidro grosso. E o corte era muito perto da borda. Então também tinha que ter uma habilidade no destaque ali e tal. Então, assim, a gente já aprendeu a cortar. Foi pegando as manhas ali né? No modo extremo, né? Na nossa empresa não tinha ponte. Então a gente carregava tudo na mão para deitar a chapa. Era só vidro de 8 e 10, sempre na mão. Nós não tínhamos temper. Então a gente fazia todo o beneficiamento na empresa e aí enviávamos para São Paulo, na época, Blindex, para poder temperar nosso vidro e trazer de volta. Entendi. Mas o beneficiamento a gente fazia. Lapidação, furação. E nessa época, na parte da têmpera, quanto tempo levava todo esse processo para vocês fazer, mandar, temperar, voltar? O nosso processo era até rápido, porque a gente tinha um estoque grande e o nosso cortador mesmo oficial, que não era o cortador oficial, né? Cara, ele cortava muito rápido. Então, assim, para produzir era rápido.
O problema era a têmpera. Então, a têmpera demorava ali de 30, 60, chegava a demorar 90 dias. E Era outro tempo, eram outros tempos. você já trabalhou também na parte de projeto, certo? Já. Esse projetinho você fazia, na época não tinha WhatsApp, não tinha Não nada, tinha né? nada. Era o que? Era um projetinho na mão, Na mão, mandava... eu tinha várias réguas. Cara, eu era viciado em réguas. Porque você tem aquelas réguas arquitetônicas que custavam, né? Uma fortuna, né? Então, assim, a gente tinha tudo na mão. Então, eu usava muitas vezes o escalímetro para fazer um vão em escala. Mas era tudo na mão. Lapiseira, caneta e dali régua. Então, era outro mundo, né? Não tinha software, não tinha nada dessas coisas. Cálculo e projetar na mão. Hoje tá Ah, fácil demais, hoje tá né? muito Hoje você fácil. chega ali, só coloca as medidas, já dá desconto e agora uma pergunta. Fez um projetinho lá atrás, mandou pra têmpera, faltou alguma medida. Como que funcionava? Assim, nesse caso, os projetistas, vamos supor, tô falando do Blindex, porque foi que eu trabalhei. Aham. Eles não corrigiam. Sim, mandou errado, eles pegavam, riscavam o projeto, colocavam corrija e te enviava de novo. Na base da carta. Na carta, era a carta. Cara, eu me lembro assim, eu não sou, nem sou tão velho assim, mas eu me lembro quando chegou o fax na empresa. Cara, que felicidade. Eu falei assim, não, mas peraí. Então quer dizer que a gente coloca o papel aqui Sai e o lá. papel sai lá do outro lado, né? Cara, não acredito. Então, a vida do fax já foi era inacreditável, cara. Era mágico, assim, ó. Não, O mas fax, imagina, né? quanto tempo levava esse processo de pegar a cartinha, mandar pra lá O tempo de carta, né? Tipo, 5, 7, 10 dias demorava e daí pra chegar, chegar, né? o fax Eu acho que nessa na época hora? não tinha nem Sedex, cara. Eu acho que não tinha o Sedex ainda. Eu não sei de que ano é o Sedex, mas eu não sei se a carta ia por Sedex. Acho que nem por Sedex ia. A galera que hoje reclama de um software, né? Não passou o processo Não aí. passou, não passou. Mas eu não acho ruim, não, cara. Eu acho bom, assim, ter aprendido tudo isso. Tudo é bagagem, né? Tudo é bagagem, é. E, Gabriel, tá, e daí você foi pra obra, né? Aprendeu lá. E a parte de vendas? Você já Então, fazia algum tipo de venda ou foi se aperfeiçoando? então, eu fui pra obra, aí eu fiquei bom na obra, só que daí depois o nosso patrão, ele era muito visionário, cara muito inteligente. Ele trouxe uma representação de laminação. Com essa representação de laminação, ele também passou a vender vidro laminado, porque ele vendia a resina e aí ele passou também a fazer os próprios vidros laminados para ele. E aí uma coisa puxa a outra. Como ele também tinha acesso fácil ao vidro laminado, a gente também começou a fazer fachadas de vidro. Então a gente fez uma parceria com uma serralheria muito grande de São Paulo para que a gente conseguisse fornecer os vidros e eles forneciam a mão de obra. E aí ele comprou a primeira lapidadora, que era a MAC 22. E eu fui o cara lá que ele achou mais coerente de aprender a mexer na máquina. Porque naquela época, hoje uma MAC 22, cara, assim, é uma coisa muito básica, que, sei lá. Mas naquela época era a coisa de mais valioso que tinha na empresa, vamos dizer assim. Então eu falei assim, não, eu preciso de um cara de responsabilidade. E aí calhou também do pai dele vir trabalhar com a gente. O pai dele, cara, era um gênio, assim. Só que era muito de idade. Então ele não podia subir numa escada, não podia subir no andaime. Então o que o nosso chefe falou? Ó, você vai cuidar da máquina e você vai ajudar meu pai a fazer projetos. Então numa pancada só eu aprendi a lapidar vidro e fazer projeto. Que era muito importante, porque, pô, regular a máquina, né? Não era qualquer um. Tinha todo um glamour, né? De regular a máquina, regular os rebolos e ângulo de rebolo e tal. Então, assim, só eu mexia na máquina, só eu mexia. Então, era proibido da pessoa mexer. E de contrapartida eu já também aprendi a fazer projetos. Então aí fui projeto. Aí parou a minha história nessa empresa. Então eu fui até a parte do projeto. Aí depois eu fui chamado para trabalhar numa outra empresa, só que assim, eu só saí dessa empresa porque eu era de menor ainda. Então, como de menor eu ganhava, eu lembro até hoje, era 400 e poucos reais por mês. E o meu patrão não queria aumentar meu salário com a desculpa que eu era de menor. E aí, nos anos 2000 e pouquinho, aí eu fui chamado para trabalhar numa outra empresa. E o cara falou, não, você vai ganhar salário normal. Não tem porquê. E aí eu fui, e eu nem dirigia nessa época ainda, estava quase tirando a carta. Aí eu fui trabalhar nessa empresa também para ser montador, não para ser projetista. Aí trabalhei pouco tempo como montador, aí nesse meio tempo o nosso projetista saiu, e aí descobriram que eu era projetista e me colocaram no projeto. E nesse meio tempo chegou o forno da empresa. Então eu era projetista e era o forneiro.
Eu fazia o função. projeto e o forneiro, dupla função. E depois de forneiro e projetista, eu passei a ser encarregado de obra. Então, daí vem a bagagem do setor vidreiro, porque, cara, eu poderia ter trabalhado 50 anos com vidro. Mas o volume de obra que essa empresa tinha, porque o que acontece? Essa empresa, ela tinha o seu próprio forno, mas ela não vendia vidro para o vidraceiro. Ela temperava e instalava. Então, o volume de obra que a gente tinha ali era coisa muito absurda. Então, eu tive contato com todo tipo de obra, assim, por exemplo, sei lá, uma das primeiras fachadas Spyder da minha cidade, quem fez foi a gente. Então, uma das primeiras coberturas mais invocadas que teve, também foi a gente. Então, assim, a gente... E não tinha critério. Obra pequena, obra grande, era tudo obra, porque a gente precisava abastecer o nosso fornão lá. Tinha que ter demanda. Tinha que ter demanda. Então, assim, os vendedores não tinham muito critério para vender, vendia de tudo, assim, pegava tudo. Sabe? Hoje eu já acho que a gente deveria ter tido mais critério, mas não tinha. Era tudo, qualquer obra era obra. Vidro é vidro e vamos com tudo, cara. Tá certo. Então foi daí que veio a parte operacional. E aí tive sorte de trabalhar com um cara que era muito bom, que também chamava Leandro na época. Só que assim, só depois que eu parei de trabalhar com ele que eu vi que ele realmente era um fenômeno. Era um menino que vendia por esporte, até hoje. Se você perguntar assim, cara, o que você gosta de fazer na vida? Era vender, cara. Ele vendia por esporte. Então, depois que eu comecei a vender mesmo no setor vidreiro. Até o setor vidreiro eu era o cara de operação. Tanto que a minha empresa demorou muito tempo para poder engrenar, porque eu não sabia vender. Eu sabia fazer, mas nunca soube, por exemplo, como que eu ia vender aquilo que eu proporcionava. Eu fui aprendendo isso sendo empresário. Cara, eu preciso vender. E aí, eu tive sorte que quando a gente começou com o setor vidreiro, a gente já começou com a internet. Então, para passar da internet para o marketing digital foi um pulo. E o marketing digital te ensina a vender muito. Assim. Então, a gente aprendeu as técnicas de venda muito de marketing digital, tendo que vender o meu produto, que era um produto inédito, que o mercado não conhecia. Cara, imagine você vender, sei lá, em 2012, videoaula digital. Sabe? Era uma coisa Era assim... uma aventura. Cara, né? durante muito tempo a gente foi chamado de charlatão, de picareta, porque assim, esses caras não vão entregar nada. Se um curso presencial já não ensina nada, imagina um digital. Então, assim, a gente vendia. E vendia bem, cara. E vendia bastante, assim. Tudo com a técnica do mundo digital. Então, a gente já aprendeu no digital a nossa técnica. Então, foi um passinho de cada vez, mas sempre trabalhando com vidro. Então, cara, já escrevi livro, já. Hoje a nossa empresa, por exemplo, é uma agência de publicidade, é uma produtora de vídeos, mas eu assino como vidraceiro. É um vidraceiro um pouco diferente, mas ainda assim é um vidraceiro. Top. É isso. E você pegou bem a transição ali da Blindex, né? Foi. Da hora que ela tava no auge, de repente já não tá mais no auge. E essas empresas que você trabalhava, sentiu muito? Ou vocês pegaram rápido essa transição? Não. A nossa empresa não sentiu. Porque, como eu falei, como o nosso diretor ele estava muito antenado, não é que ele tenha previsto o futuro, mas ele tinha informações privilegiadas que os outros não tinham. Ele sabia que o mercado ia virar, ele sabia que o mercado que a gente chamava na época, porque naquela época tinha o quê? Tinha duas marcas de vidro temperado só, ou era Blindex ou era Santa Marina. E ele veio com uma terceira opção, ele falou, ó, agora tem um vidro que não tem marca. Tinha marca, mas assim, não era uma questão de colocar marca no vidro. Então ele falava, ó, tem um vidro sem marca, o mercado vai virar e quando ele virar a gente tem que estar afinado para trabalhar com esse novo vidro. Então assim, era um vidro mais rápido, era mais barato, era menos burocrático. Não tinha, assim, eu me lembro até hoje que era um vidro que vinha muito empenado, assim. Mas valia a pena, acabava valendo a pena porque era mais rápido e muito mais barato. E era nacional ou não? Nacional, vidro temperado, sim. A gente comprava em São Paulo. Então, assim, quando a transição veio mesmo que pegou, que aí foi ali o ano 2000, a gente estava muito pronto. E os nossos concorrentes não. Então, assim, eu acho que naquela época ficou só a gente operando. Porque a gente não esperou o mundo virar para a gente poder virar. A gente já tinha virado. Então, quando o mundo virou, a gente só tirou uma placa e colocou outra placa e bora. E vida que segue. Isso que é legal, né? Porque quando você tá tão focado num objetivo e você não olha as mudanças ao teu redor, quando a mudança chega, você às vezes não tem tempo de reação. Exatamente. Né? Isso é bem interessante, porque assim, a gente não tinha a consciência que poderia existir um outro vidro temperado. Tanto que existia uma resistência na própria empresa de não vender o vidro sem marca, porque a gente achava que era uma coisa que seria passageira,
Então ele falou, não, bicho, é ordem, cara. Tenta vender esse aqui que é o nosso. Se não vender, não fica discutindo muito, passa pro outro. Porque ele também queria que a gente meio que... Cara, eu tô falando assim, a gente, mas assim, eu nessa época eu influenciava muito pouco, porque eu era só um montador. Mas ele tinha um sistema de reuniões que eu achava muito legal, que praticamente todo dia tinha reuniões de manhã, antes de todo mundo sair para o trabalho, e todo mundo participava. Então participava o pessoal da montagem, participava o pessoal interno e participava o comercial. Então a gente participou muito assim de assuntos que não tinha nada a ver com a gente, mas a gente estava sabendo. Então era uma forma também de deixar todo mundo ciente do como a empresa estava indo. Falando tudo da Isso, mesma então, língua. quando ele passou essa ordem para o comercial, que eles teriam que vender um outro tipo de vidro, cara, a gente não tinha nem ideia do que estava acontecendo, mas assim, a gente só viu que agora tem um novo vidro e cada vez mais esse novo vidro na nossa empresa. Então, assim, e foi bem interessante isso, porque a gente não entendia que poderia existir um outro vidro, porque a gente acreditava que só existiam duas marcas de vidro. Santa Marina, que era o nosso concorrente, e o Blindex. E aí, quando entrou realmente a terceira opção, assim, a terceira opção praticamente passou a ser a primeira opção, mesmo. E foi gradativo isso ou ela já entrou? Não, foi gradativo. Cara, a gente teve muito tempo de se adaptar. Cara, as coisas, eu acho que não... Ah, não, vai, Covid, vamos dizer assim. Covid, sim, é uma coisa que vem do nada, assim, mas dificilmente as coisas acontecem de uma hora para outra. As coisas vêm vindo. É que a gente que não quer ver. Hoje mesmo, eu digo para você que hoje a gente está nesse momento. O mercado está virando, o mercado está mudando e as pessoas estão ali, olhando, com a boca cheia de dente, né? E esperando o mundo retroceder. Cara, não vai retroceder, o mundo só anda para frente, cara. Então, assim, eu vejo que a gente está nesse momento hoje e muita gente, assim, cara, moscando assim mesmo. E assim, o mundo mexe, as coisas se fecham e daí começa as desculpas, né? Exato. Ah, mas eu não consigo prosperar por causa daquilo. Ah, eu não fui pra frente por causa disso. Ah, é culpa do governo. Ah, é culpa disso. E começa muita desculpa, mas se parar pra pensar, o que a pessoa fez de diferente? É né? isso. E hoje eu vejo isso, cara. Hoje eu chego assim, eu viajo muito e tenho muito contato com muita gente. Então, assim, de uma certa forma, como a gente também tem uma herança de vender um produto que, querendo ou não, se vende sozinho, porque, o cara vai fazer uma casa. É certeza ele colocar uma janela, 2, 3, 4 janelas, uma porta, e, quiçá, uma residência, geralmente, sei lá, mais de 50% das habitações tem um box. Então, é meio que certeza. A gente cresceu nesse mercado da certeza, de vender uma coisa que já está vendida. E eu digo assim, é de cima para baixo. A usina também pensa assim. A nossa usina de vidro hoje não abre mercado. Se a gente vendesse plano funerário, consórcios, aí você ia saber que é vender. Eu não acho que a gente vende, a gente tira pedido. Então, tem muita gente achando que o mercado continua esse ainda. Tentando tirar pedido e vendendo a mesma coisa. E o mercado, não, o mercado hoje quer outra coisa. Então, tem muito vidraceiro que a gente está vendo, vidraceiro que vende vidro, mas não vende vidro. Ele vende aquilo que o vidro proporciona, a solução do vidro. Esse cara você vê que tá bem. E enquanto os outros não, muita gente tá reclamando, mas o mercado... E aí um fica aí que você falou, um fica jogando pro outro. Mas a usina, aí a usina fala, mas é o vidraceiro, e aí um vai jogando pro outro e ninguém fala, não, cara, sou eu mesmo. Faz mais do mesmo, né? É isso, mais do mesmo. E tem gente assim, ó, se você quer um resultado diferente, você tem que fazer diferente. Diferente. Né? Pensar fora da casinha, ir pra cima, ver o que não estão fazendo. Vamos fazer, né? Eu digo assim, essa é a forma que eu divido historicamente o nosso mercado. Dos anos 50, né, que foi quando veio a tecnologia do temperado para o mercado. 51 até o ano de 95 foi o ano da comodidade. O mercado estava se ajustando, 2 empresas só disputando o mercado, mas era um mercado muito pequeno. Imagina que naquela época nós tínhamos, sei lá, 6, 7 fornos no Brasil. Hoje nós temos 700. Então, assim, nessa época foi a época da adaptação. Né? E eu lembro que a gente vendia vidro assim. A gente vendia vidro convencendo as pessoas que o vidro temperado custava o mesmo de uma janela Sasazaki, só que agregava mais valor. Então, a nossa referência era uma janela Sasazaki, que era aquela janelinha, né, de ferro e tal. Cara, é seguro. Então, era uma época que a gente falava, o vidro é seguro, o vidro é mais bonito, porque o consumidor não entendia. Depois, se você pegar ali de 2000, que foi quando aí a Blindex Santa Marina meio que sai do mercado, 2000 a 2010 foi o ano da libertação. Foi assim, a era da libertação, onde agora a gente não tem que comprar mais só de 2 empresas.
Então a era da libertação e a era do acesso. Agora, todo vidraceiro tem acesso a essa tecnologia. Porque antes, por exemplo, no Vale do Paraíba, você tinha 15 opções de comprar vidro temperado. Em todo o Vale do Paraíba, 2 milhões de pessoas. A partir do ano 2000, você começa a ter todas as vidraçarias tendo acesso, porque agora o vidro sem marca dominou. Então, do ano 2000 ao ano 2010, a era do acesso da libertação. Só que do ano 2010 para cá, é a era da padronização. É a era que tem muita mão de obra, tecnicamente falando, a gente perdeu muito, criativamente falando, a gente perdeu muito, e hoje o vidraceiro meio que está fazendo a mesma coisa, padronizado. Fazendo, pode ver, é as mesmas coisas. Aí você tem o cara que trabalha numa bicicleta entregando o mesmo produto que um cara que tem 50 funcionários. Cara, isso é inadmissível. Mas por quê? Porque o vidraceiro foi se apequenando no lugar, sabe, muito gostosinho, quentinho, fofinho. Confortável, né? Ficou Zona de ali. conforto. Ele ficou ali. Aí o que você vê hoje? Hoje você vê alguns vidraceiros saindo dessa caixinha e falando, não, eu trabalho com vidro, sei fazer isso, mas não é isso que eu vou vender uma outra coisa que o vidro também proporciona. Então eu digo que agora as empresas que querem vencer tem que ser a empresa da diferenciação. E não tá difícil, porque tá tudo tão igual que um pouquinho que você faz diferente, você já se diferencia muito, assim. Com certeza. Se destaca muito. Tá, Isso. tá. Não sei se eu pulei o assunto, acho que Não, tá certo. Depois nós. Aqui não tem. Vamos tocando o barco. E nessas empresas que você atuou, que você comentou ali, uma empresa grande e tal, imagino que deve ter vindo várias obras grandes. Cara, muitas. Você lembra de algumas aqui que ficou marcado? Lembro, cara. Lembro de várias, assim. Mas, por exemplo, mais da minha segunda empresa. Lembro de uma obra da Todeschini, por exemplo, que foi um marco pra gente, porque o engenheiro falou que somente uma empresa de Brasília era capaz de fazer. Porque era um sistema de contravento. E, cara, contravento é uma coisa que, bom, para quem é das antigas, é o básico, porque o contravento ele é de um tempo antes do tubo. Hoje, tudo que a gente vai fazer, você coloca tubo de alumínio. O contravento ele vem de uma época onde o vidro era o protagonista. Então, assim, cara, você usava pouquíssimo alumínio, o mínimo de ferragens para que o vidro brilhasse. Então, assim, a estrutura era feita com contravento. E nessa época, a Todeschini veio com um projeto pra gente, um projeto bem bacana, 8 metros de altura, eles queriam só vidro e não queriam tubo. E aí tinha que meio que ser no contravento. E assim, como eu tinha essa herança de um vidraceiro que tinha vindo a Blidex, tinha feito treinamento lá, eu sabia fazer contravento. Então, a obra está até hoje lá em pé. Todo dia que eu passo lá, eu fico olhando para aquela obra. É toda feita no contravento, em forma de T. Começa em cima, né, na vertical, depois horizontal. E aí o cara falou, cara, agora só vocês vão fazer a obra para mim. Então foi a primeira obra. Depois a segunda obra foi a minha Spider. Cara, eu estudei Spider há muito tempo. Eu fui numa feira, sei lá, tipo 2006, assim. 2006. Não, foi antes. 2004, uma coisa assim. E aí encontrei um chinês lá. Eu não entendo bolufas de chinês. Mas acho que o cara viu que eu não sei se eu tava enchendo muito o saco do cara, porque eu queria conversar com ele, a gente não se entendia muito bem, então tinha ali um cara meio que era meio intérprete. E aí o cara me deu um catálogo. Bicho, o catálogo tem essa, eu tenho até hoje. Ele tem essa espessura aqui, ó. E nesse catálogo é tudo de aço inox. E tem todos os tipos de Spider, assim, que você imagina os caras fabricam. E eles estavam expondo no Brasil. Daí o cara me deu aquele catálogo, todo em chinês, e inglês. Ele vem em 2 versões. E eu comecei a estudar sobre aquilo. Cara, eu lembro assim, quase não tinha vídeo na internet, sabe assim? Então eu comecei a perguntar para as pessoas e comecei a estudar o catálogo. E comecei ali, através das figuras ali e através de tradução ali do inglês, comecei a entender sobre o que significava aquilo. Então assim, eu devo ter estudado o Spider, sei lá, uns 4 anos sem ter feito uma obra. E sempre jogando na mão dos montadores. Bicho, oferece Spider, cara, Spider é o futuro, Spider, até que conseguimos vender um Spider. Então, quando a gente conseguiu realização de um sonho. Realização de um sonho. Cara, esse era o meu propósito. Fazer uma fachada Spider. Cara, eu achava aquilo fantástico. Fizemos a fachada Spider, foi bacana. E aí depois a gente viu o Spider assim, cara, se alastrar igual o fogo em mato seco, sabe? Porque daí ficou muito top. E aí todo mundo começou a fazer Spider. Então, e aí foi essa fachada. E depois, por último, né, que mais bacana, assim, que eu sempre falo, a obra da Nestlé. A Nestlé foi muito top, assim, porque foi uma obra... Começou que a obra ela foi avaliada em 1.300.000, isso em 2011, e a gente não... para mercado hoje... 1.300.000 naquela época. E assim, Imagina. o mais interessante é que não teve concorrência.
não teve ninguém na nossa região com coragem de concorrer na obra. Então, assim, de tão diferente que era a obra. Então, mas assim, eu acho essa obra bacana porque ela saiu na revista, ganhou um monte de prêmios, mas nós fizemos muitas obras sofisticadas assim, que não tiveram tanto glamour, né? Como essa obra teve, que essa daí realmente foi uma obra que ganhou muitos prêmios, então ficou muito tempo na mídia especializada, né? Vamos dizer assim, de construção, decoração, design mesmo e arquitetura. Mas nós fizemos muitas obras, muitas pequenas difíceis, muitas grandes difíceis. Essa da Ancila ficou bem marcada, né? Bem marcada. Ficou bem famosa. Porque a história dela foi interessante. Primeiro, assim, como foi feita a obra. Porque a obra ela veio com um projeto pra gente, o projeto era fita. Aí ligamos na época pra 3M e a 3M falou, cara, nem a pau coloca a minha fita aí, cara. Não dá pra trabalhar com fita, vai ter que ser... A própria 3M falou, tem que ser com silicone, pra ter dilatação. Aí nós fomos aprender a fazer junta com silicone, né, que é colagem estrutural. Que era uma junta muito agressiva, muito grossa, muito espessa, e aí o silicone não curava. Aí que você vai aprender que o silicone cura com umidade, né, com calor, que tem todo um controle, que você tem que colar os lotes, depois tem que controlar. Então, assim, foi uma obra que a gente aprendeu muito. Foi nessa obra que eu aprendi, por exemplo, sobre pilha, né, que chama de transferência galvânica, que é quando você coloca dois metais em contato com o outro, um rouba os do outro. Então, assim, cara, a gente aprendeu muita coisa. Assim, é que eu sempre falo. Conforme a gente ia avançando, e eu gostava disso. Então, os próprios vendedores sabiam que eu gostava muito desse desafio, sabe? E eu nunca errei uma obra difícil. Eu errei muito, cara. Nossa, eu já fiz cada uma, cara. E eu sempre errava em obra fácil, porque era tão tedioso fazer obra fácil que eu acabava desleixando e errava. Eu gostava de fazer coisa difícil, assim. E isso foi transformando todo mundo, né? Como eu falo. Todo mundo foi melhorando como profissional na empresa. E quando o desafio ele é grande, você automaticamente você vai correr atrás para superar aquilo ali, sim. né? E daí automaticamente o que é pequeno fica fácil, né? E sabe uma coisa interessante? Assim, o nosso mercado sempre foi carente de soluções. Sim. E eu nunca fui... Eu sempre me achei assim... até estava conversando com um menino essa semana, ele perguntou assim, se eu tivesse que dar algumas dicas para ele, né? Eu falei, cara, veja de tudo aleatoriamente. Não fique fechado só no seu mundo, porque o seu mundo é isso aí, cara. Então, eu sempre tive assim um flerte grande com o mercado de movelaria. Eu sempre achei que o mercado de movelaria sempre esteve à frente do nosso mercado. Então, assim, muitas soluções que eu criei, eu copiei no mercado de movelaria. Eu criei uma vez uma Maxiar, porque a cliente a filha do meu cliente sofreu um acidente com o Maxiar. Então, o Maxiar, imagine que o Maxiar tem aqueles estágios, né? Da haste. E aí o Maxiar, ele estava meio aberto. Então, ele estava com uma haste muito para fora. E a menininha passou, bateu, acho que o ombro no Maxiar e ficou parada. E o Maxiar escapou, voltou e deu no pescoço dela. Quase matou a menina. E daí o cara decidiu que, cara, nunca mais eu quero Maxiar com haste. Mas ele queria Maxiar. E daí, cara, como que a gente vai colocar um Maxiar que não tem haste? E aí eu comecei a viajar. E daí eu me lembro que eu fui lá e comprei 2 pistões de armário, coloquei no Maxiar e a gente ficou testando, cara, qual que era a altura certa, porque tinha isso daí, né? A altura certa e tal. Cara, e foi um sucesso. Fizemos a casa do cara toda com esse Maxiar. E esse cara, ele patenteou esse Maxiar. O nosso cliente patenteou o nosso produto, porque a gente não tinha nem noção de patente. Então, tudo coisinha assim, cara, que você vai pegando inspirações de outros lugares, vê muita coisa, assim, muita coisa de serralheria, muita coisa de fora, sabe? Então, assim, eu sempre digo isso, eu sempre tô olhando para todo lugar, assim, até hoje, assim. Quando você pega um problema e resolve, é um oceano azul, né? Você surfa tranquilamente. E dentro dessas obras grandes que você fez, quais os perrengues? Eu acho que perrengue é normal acontecer, né? Você lembra de algum que ficou marcado, inusitado? Cara, perrengue de obra é assim... É obra, cara. A obra sempre dá perrengue. Normal. A obra sempre dá... Mas acho que o maior perrengue, por incrível que pareça, ainda mais eu, assim, como encarregado de obras, que eu passei muito tempo sendo encarregado de obras, o maior perrengue sempre é o ser humano. O ser humaninho que tá ali, cara. Então, assim, por exemplo, eu sempre falava pro pessoal assim, gente, obra é o seguinte, obra é um mundo muito hostil.
Então, cara, eu sempre falava assim, tenta tratar bem a peãozada da obra, não arruma briga e não mexa com mulher. Cara, não tinha jeito. Eu falo, não mexa com a mulherada. É a mesma É a coisa mesma que coisa, eu falo falar, assim, mexa, mexa. cara, mexa bastante. Então, assim, eu já fui resolver muito problema de obra, cara, por causa do pessoal que trabalhava comigo, mexer com mulher em obra, cara. Isso aí era uma coisa que era... E aí tinha vários casos, assim, a gente tinha várias equipes. Na época a gente tinha 14 equipes. Então, assim, tinha um que era, sei lá, brigão. Então a gente tinha que mandar ele para o lugar que não tivesse outro ser humano. Porque se tivesse um ser humano junto com ele, ele brigava. Então, assim, eu já fui resolver o problema dele porque ele arrumou confusão numa obra e aí tive que ir lá pro cara deixar a gente trabalhar. Cara, ele não vai voltar mais aqui. E o cara falou, então tá bom. Se ele voltar aqui, eu vou pegar ele, eu vou matar esse cara. Então, assim, e aí, mas eu teve um perrengue de obra, cara. Isso aí é legal contar. Eu sempre falava, gente, na obra tem que ser parceiro. Sim. Tem hora que não dá, mas você tenta ser. E aí, um vidraceiro que a gente também fazia vidro comum. Nós pegamos uma obra muito grande, foi em Aparecida, Guararema, Guaratinguetá. E aí, o nosso vidraceiro brigou com o pintor. Vai vendo, cara, que loucura. Nosso vidraceiro brigou com o pintor. Aí o vidraceiro ia embora no final de semana. E assim, nós tínhamos uma casa, né, um apartamento, que era o nosso quartel-general. E ali a gente guardava massa, guardava borracha, guardava os vidros. Cara, tinha uma pilha assim, cara, sei lá, imagina assim, umas 500 peças de vidro encostado na parede. Tudo de 4 milímetros, assim. Aí o nosso vidraceiro brigou com o pintor e foi embora. Aí no final de semana o pintor foi lá, cara, ele urinou nos vidros, assim, ó. Então você imagina uma pilha de vidro, assim, comum, e o cara, acho que ele ficou uns 2 dias urinando no vidro, cara. E aí, assim, aí o vidro penetrava, a urina penetrava, assim, dentro do vidro, cara. Nem sei se é legal falar isso, cara, mas... Fez de pirraça. Foi de pirraça, pra Olha sacanear. só. E aí sumiu da obra. Depois o cara terminou o serviço dele e foi embora. E aí na segunda-feira, quando a gente abriu, assim, cara, a porta, Aquele fedor. cara, e o nosso vidro todo amarelo, assim, cara, meu, e pra limpar, cara. Mas você imagina a gente limpar vidro por vidro, cara. Então, assim, esse aí é uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida, cara. Assim, eu levo até hoje o fedor que tava os vidros e a gente tendo que limpar, cara, vidro por vidro. Por uma briga do outro. Por uma briga do vidraceiro que arrumou confusão na obra. Então, assim, obra é isso aí, cara. É muito perrengue. Eu já escapei de vários acidentes, cara. Por inocência, acho que porque Deus gosta de mim, assim, cara, vários, assim. Coisas que a gente não sabia mexer, mexia. E aí via que... Uma vez eu desmontei uma mola hidráulica, desmontei mesmo, era uma mola da Dorma bem antiga, que tinha um monte de parafuso. Aí eu desmontei a caixa, vi as molas, vi o óleo, não sabia mexer e queria mostrar pro cara que eu tava tentando mexer. Depois eu fui descobrir que aquela mola que tava ali dentro daquela caixa, ela tem mais de 1 metro. E ela é colocada naquela caixa por uma máquina. A máquina coloca lá e tem que ser tudo... Porque se você abre aquela tampa, aquela mola ela pula e ela te arranca a cabeça fora. E eu fiquei ali em cima da mola e cutucando, assim, e aquilo não... Então, assim, cara, vários perrengues que já passou. Só depois que passa que você fala, meu Deus, onde eu fui colocar, né? Exatamente. Mas Deus gosta da gente, cara. Com certeza. Gabrielzão, e uma dúvida. O setor vidreiro, você comentou ali no começo, que ele surgiu basicamente de problemas, né? Que você foi ajudar seus amigos e viu uma oportunidade, né? E quando você montou o setor ali vidreiro, você começou ali a fazer cursos para ajudar o pessoal, mas você já fazia palestras também? Não. Nosso primeiro treinamento mesmo foi Fundamentos 3 pontos, Conceitos Fundamentais. Era um treinamento onde eu ia passando um slide, ia narrando, e aí só aparecia o slide e a minha voz. Só. Aí o pessoal começou a seguir e falou, cara, mostra a sua cara, porque a gente não sabe se você é preto, se é branco, se é homem, se é mulher. Aí no último vídeo, cara, esse curso tem acho que 24 aulas de 1h30. A menor aula tem 1h30. 1h30, 2 horas. 24 aulas. Aí eu mostrei o meu rosto. Aí eu fui lá e coloquei um terninho, assim, todo de gravatinha. Todo engomadinho. Nada a ver, cara. Tem vergonha até hoje desse vídeo aí. Aí, beleza. Aí eu comecei a dar uns pitacos na frente da câmera. Foi muito, assim, eu sou tímido, assim, por mais que as pessoas não acreditam, eu sou tímido, cara. E daí, eu não queria fazer palestra, mas aí como a gente aparecia muito na internet, o pessoal começou a pedir palestra, eu sempre negando.
Eu sempre fui meio assim, cara. Sempre negando, não vou não, tal. Aí a minha esposa queria que eu fizesse palestra. E aí ela falou assim, ó, fechei um contrato, tem que ir. E a rescisão do contrato é alta. A gente não tem condições de pagar. Então, assim, se você não for fazer a palestra, a gente vai ficar queimado no mercado, porque a gente não vai devolver o dinheiro e o cara vai queimar a gente. Aí eu, poxa vida, eu fui. Foi forçado. Aí foi meio assim, cara, foi forçado. Então, assim, e sempre foi assim, meio no empurrão, sabe? Sempre foi meio no... E aí comecei a fazer uma, aí fui me aperfeiçoando, depois comecei a fazer outra. Aí depois eu me lembro que eu comecei a participar da minha igreja como catequista, porque eu queria ser catequista, mas eu também queria aprender a falar em público. Daí eu fui ser catequista, aí peguei uma turminha bem bacana, turminha de adolescentes. Cara, não tem nada melhor que você discutir com adolescente, que adolescente é... E ali eu fui ficando... Eu acho que o que me deu assim, essa bagagem foi eu ser catequista na minha igreja. Daí, cara, nossa, ali eu realmente me destaquei. Aí, depois que eu enfrentei aquela turminha lá, não tinha nada mais que botar as medo, cara, porque você imagina, adolescente mesmo. Tipo, O resto 13, era fichinha. 14, nossa, molecada, e assim, molecada questionadora, sabe? Então, aí acho que eu fiz a estratégia certa, assim, de trabalhar na minha comunidade, mas em prol também de uma coisa que eu queria me aperfeiçoar, que era falar em público. Assim, até hoje eu estudo, é bacana também me ver. Uhum. É interessante, cara, que depois que eu comecei a me ver nas câmeras, eu conheci um outro Gabriel que eu não sabia que eu era. Então eu tenho feições que eu não sabia que eu tinha. Às vezes a forma que eu me comporto em determinada situação, eu não sabia que eu... Cara, é muito legal você se ver. Com certeza. Sabe, no momento de estresse, no momento que você briga, que você fica nervoso. Cara, eu sou um cara muito arrogante, cara. Não... Nossa, tem que melhorar isso aí. Então, assim, me ver também me fez me aperfeiçoar muita coisa, assim, que eu não sabia que eu tinha. Então, eu conheci um outro eu que eu não sabia. Mas a palestra foi assim, foi meio que a minha esposa me empurrando, e aí eu fui aprendendo e fui fazendo. E precisou pagar multa ou não? Não, eu fiz a Aí, palestra. ó, viu? Foi bacana, mano. Saí de lá tremendo, cara, mas fiz, foi bacana. Legal. E a tecnologia que você vê hoje, né? Você vê, foi da época de fazer projetinho e mandar na carta. Sim. Hoje tem todo um Google, né? Você dá um Google ali, você tem muita fake news, mas tem muito conteúdo importante na internet, né? Como que você enxerga essa tecnologia para a galera do setor vidreiro? Né? Hoje está muito mais fácil, né? Você acha que essa tecnologia ela veio para agregar ou está deixando a galera mais preguiçosa? As duas coisas. Porque assim, ó, tecnologia ela é muito bacana. Lógico, não vamos falar que não, ela é importante. Mas assim, por exemplo, quando eu faço treinamento, por exemplo, eu vou fazer um treinamento em ângulo, que é uma das coisas que o Vidaceiro até hoje tem dificuldade. Cara, eu tenho um transferidor em ângulo, que é muito fácil eu abrir ali, o transferidor já me mostra o ângulo no visor. Só que assim, eu falava, gente, só que eu escondo o meu transferidor, eu nunca mostro ele. Eu escondo, deixo que fica escondido e falo, vamos aprender a transferir um ângulo no transferidor de aço inox. Vamos entender a função do transferidor. Sabe aquela ferramentinha que você levava na aula de educação lá, tipo educação artística muitas vezes, ou até física? Você levava física não, mas educação artística, e tinha uma outra aula que a gente usava, que era o transferidor de ângulo. Sim. Acho que geometria, né? Geometria. Então, sabe aquela ferramentinha que você usava que você não sabia para que serve? Hoje é o dia de você aprender. Aí pega um transferidor de plástico, mostra para ele, para que você aprenda o conceito. Então, assim, é lógico que eu vou trabalhar com nível a laser, mas eu preciso saber qual que é a finalidade do prumo e do nível de água com a mangueirinha e do prumo de encosto, que é o prumo de pedreiro. Então, assim, é importante você saber o fundamento e depois usar a tecnologia. Então, assim, eu acho que a tecnologia é boa, mas eu vejo que a gente tem alguma resistência ainda com a tecnologia. Mas a tecnologia também deixa preguiçoso. Eu vejo que a gente aposta muito na tecnologia. Acho muito acomodado, né? Acomodado. Tem coisas que eu não preciso decorar, por exemplo. Eu vou falar a verdade, eu não sei o número do telefone da minha esposa, que eu sempre perguntar, eu não sei, cara. Porque eu tenho uma agenda, ok, mas eu acho que é importante, ainda mais no seu ofício, você saber a tecnologia, mas também, cara, e se acabar a pilha? E se acabar a energia? Eu tenho que saber fazer da mesma forma. Então, e o que é mais legal, eu sempre digo pro pessoal, assim, se você olhar como é que os caras fizeram as pirâmides, que uma vez eu fui visitar aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba tem um museu egípcio. E eu fui visitar esse museu. E aí eu vi que o prumo que os caras fizeram a pirâmide, ele é um triângulo assim. Aí tem uma corda e um pêndulo.
Então, quando ele coloca isso, e o pêndulo é interessante que na verdade é para tirar o nível, não é para tirar o prumo. Então, quando ele coloca aquela base, que é a base do triângulo, em pé, o pêndulo tem que estar no risco. Então, ele vai fazer ali o nível. Cara, dessa forma os caras construíram as pirâmides. Então, assim, e aí se você pegar hoje um prumo de centro, é o mesmo fundamento, e se você pegar um nível laser, é a mesma coisa. É só um pêndulo que tem uma luz que fica lá dentro, é a mesma coisa. Então, assim, o fundamental tá ali. E às vezes eu vejo que falta isso. Tanto que o nosso primeiro curso que a gente lançou foi Fundamentos 3.0. Porque a gente começou a colocar um conteúdo, e eu sou do interior de São Paulo. Então, quando a gente começou a colocar conteúdo, a gente achava que aquele conteúdo era muito básico. Que todo mundo são. Então a gente sempre teve referência como São Paulo, né? Cara, os caras de São Paulo devem saber isso aí de trás para frente. E quando a gente começou a colocar nosso conteúdo no ar, a gente viu que os caras não tinham o básico. Eu dei sorte de ter mestres que me ensinaram o básico. De assim, ensinar o fundamento. Depois você é igual a casa. Fez o alicerce, depois você pode subir. Então, assim, tem muita gente fazendo casa sem alicerce. Tem muita coisa que é muito básico, na minha opinião, e que a gente não sabe. Então, eu acho que a tecnologia, ela te faz pular muitas vezes, muitas fases. E aí você sabe como é que fazer, sabe como é que faz, mas não sabe como é que faz. Você sabe como é que se apertar 3 botões você faz. Mas tá, cara, me explique por que chegou nesse resultado. Você não sabe. Então, eu lembro que a minha professora de matemática, ela sempre falava que a gente tinha que fazer a conta e depois tinha que tirar a prova. Porque colocar o resultado você poderia ter copiado. Não, mas ela queria que você fizesse depois, né, a engenharia reversa. Tá, você chegou no resultado, ok, meio certo. Agora, como chegou nesse resultado? Então, cara, isso era muito legal, porque eles tinham que explicar e fazer a conta realmente como chegou naquele resultado ali. Eu tinha uma raiva de provas que tinha que descrever o cálculo. Porque isso. às vezes você chegava ali e fazia o cálculo de cabeça e tal, às vezes colava, né? Você colava do amiguinho, mas você não tinha como colar o cálculo inteiro. Mas não, se você não tivesse a descrição do cálculo, você não ganhava nota naquela questão. Então é isso. Às vezes a pessoa vai muito no automático, mas quando acaba uma luz, por exemplo, né? Fica ver navios. Eu conheço um cara, ele é um artesão. É Ito o nome dele, é um cara muito famoso aí de Taubaté. E ele falava assim, Gabriel, se a criança souber fazer uma pipa, cara, ela sabe muita coisa sobre matemática, sobre geometria, sobre aerodinâmica. Cara, você imagina você pegar ali 3 pedacinhos de bambu, amarrar com uma linha e depois você encapar aquilo, colocar uma rabiola para ele não ficar, pra ele não ficar ali meio doido, e aí você colocar aquilo no ar, cara. E aquilo tem que ficar reto, porque se você colocar torto, ele fica penso. E aí eu sempre fiquei imaginando isso, cara, como isso é rico. Né? Quando a gente era menor, assim, a gente fazia nossos carros de rolemã. Então a gente sabia que uma rolemã pequena não tinha estabilidade nenhuma. Quanto maior fosse a rolemã, mais velocidade pegava. Então, assim. E aí um dia o meu sobrinho foi em casa. E daí ele falou: tio, compra uma pipa pra mim. Eu falei: bicho, eu não compro, cara. Eu falei assim: se você quiser, a gente vai ali, a gente vai pegar o bambu da sua tia, vamos cortar o bambu da sua tia, e aí a gente vai comprar quantas folhas quiser. Mas a gente vai fazer as pipas. Porque eu acho uma desonra, velho, você comprar uma pipa, cara. Ele, não, mas como assim que faz? Aí eu tive que, cara, aí todo aquele processo, pegar o bambu, cortar o bambu, porque, cara, isso sabe? Eu sei como é que. Então, comprar a pipa é muito fácil, cara. Sim. Eu quero saber como é que você faz a pipa, qual o tamanho da rabiola que você vai colocar, se o pipa ficar penso, qual é o lado que você vai ter que rasgar. Então, assim, essas coisinhas que eu acho que a tecnologia foi fazer a gente perder. Essa coisa de, tá, cara, como que faz? Como que funciona? Então, acho que é isso. Acho que é assim, é bom, mas também nos tornou um pouco mais preguiçoso. Gabriel, e agora, essa parte técnica, você teve a sorte, né? Ou Deus colocou as pessoas para te ensinar ali a base, né? De tudo. E muitas pessoas não têm essa mesma sorte, né? Muitas pessoas já entra com uma pessoa que também não teve uma outra bagagem, vai para a obra e do jeito que ela aprendeu, ela repassa para outros e vira bola de neve. Mas essa parte ainda até damos um jeito, né? Mas agora, um dos treinamentos que está rodando o Brasil inteiro é a gestão das vidraçarias, que acho que isso aí é um pouquinho mais embaixo. Até um termo da palestra que você deu hoje, que ficou bem impactante, tem muitos instaladores na gerência de empresas.
né? Conta para nós um pouco dessa turnê que você está fazendo. Não vou nem dizer Brasil, que você já foram até para fora do Brasil, Já né? fomos. Em parceria com a Ellie. Eu tô bem. Esse projeto me impactou bastante, porque é um projeto que você vai lá no pequeno, né? Ajudar o pequeno a crescer, e isso me deixou muito impactado, porque você não vê hoje muitas pessoas preocupadas com a pessoa lá pequena, né? Então, abre teu coração para nós. Qual que é o intuito dessa turnê? Vamos lá. A gente, assim, eu sempre soube que a gestão ela era importante. Mas, assim, eu soube mais que a gestão era importante depois que eu tive a minha própria empresa. Então, assim, eu sempre fui o cara operacional. Então, eu participava de todos os processos de venda, etc e tal, mas, assim, eu nunca fui um vendedor. Na realidade, eu nem gostava de vendas. Eu como um peão, como um instalador peão, que eu comecei a ser peão, a gente achava que o vendedor, ele era um cara que só servia para prejudicar o montador. Então, na nossa cabeça de montador, o vendedor só prejudicava. Só pegava coisa difícil, coisa que podia ser fácil, ele complicava e tal. Então, a experiência que eu tinha com essa parte que começa, que na minha opinião, a venda é a base de tudo. Cara, você pode ser a melhor empresa do mundo, cara. Se você não vende, você tá lascado. Então, aí com o setor vidreiro, a gente começou a ser operacional. No setor vidreiro, eu replicava aquilo que eu era já na minha empresa que eu trabalhava, que era pegar pessoas, treinar pessoas, porque eu usava de mão de obra. O setor vidreiro meio que foi só uma esticada disso daí. Então, eu sabia que a gestão era importante. Aí, nossa primeira experiência com gestão foi quando a gente lançou o curso de sacada, de envidraçamento de sacadas. Porque, assim, eu fiquei muito preocupado que a gente ensinasse muitas pessoas a instalar sacadas, mas que as pessoas não soubessem nem precificar aquilo. Então, a gente lançou os módulos. Nosso treinamento até hoje tem, acho que 9 módulos. E o primeiro módulo eu coloquei documentos e vendas. Então, ensinando o cara a redigir um contrato, todas as experiências passadas, ensinando ele a entregar uma proposta comercial e mostrando para ele como que ele precifica. Aí, por incrível que pareça, a gente amarrou o curso em fases. Então, o primeiro módulo era vendas, né? Vendas, documentação. E aí os vidraceiros brigavam comigo, porque os vidraceiros já queriam ir para a parte de instalação. Eu falava, cara, mas tem que fazer a venda primeiro. Não, a venda eu já vendi. Tá, mas se você não sabe instalar, como que você vendeu? Se você não sabe qual que é a dificuldade e tal. Então os caras vendem. E aí, o que acontece? A gente começou a criar, junto com a nossa experiência também de empresa, dando várias cabeçadas, conteúdos que deram certo para a nossa empresa também, para colocar nos treinamentos. E a gente foi ficando bom em gestão. Por que a gente foi ficando bom? Porque a gente começou a ajudar algumas empresas. Então, assim, a gente começou o setor vidreiro como operacional, mas aí as pessoas falavam assim, cara, você tem curso de vendas? Aí eu falava, não tem, mas eu posso desenvolver. Porque no setor vidreiro a gente sempre fez muito isso. A gente sempre entendeu o que o cliente precisa. Eu posso fazer, você pode ver. Se você assistir 30 palestras minhas, cara, nenhuma das 30 são iguais. Sempre é diferente, cara. Sempre eu coloco um elementozinho ali, uma coisa que eu vi no jornal de manhã, uma coisa que a gente conversou na viagem, sempre tem uma coisa nova. Esses dias eu fiz uma palestra inteira falando de 2 assuntos que eu tinha visto no Globo Rural, cara. Cara, eu mandei a palestra inteira, cara, baseada em 2 assuntos que eu tinha visto no Globo Rural no domingo, editando vídeo. Então, assim, só que aí a gente começou a aplicar algumas técnicas de gestão nas empresas. Começamos também a estudar sobre isso. Então, aplicava algumas coisas davam certo, outras não. O que não deu certo? O que não deu certo? Tal. Aí foi ficando bom nisso daí. E aí eu comecei a fazer um processo de mentoria, tipo assim, que era bem raro a gente vender, porque era caro. E assim, hoje o meu bem principal e mais escasso é o tempo. Então, quando o cara pagava bem, a gente até fazia. E aí eu tenho esse treinamento lá, há muito tempo lá, sabe? Bastante coisa de gestão. Cara, então, como eu falei, nós somos do marketing digital. Você quer aprender a vender, você entra no marketing digital, cara. Você vai aprender a vender muito, assim. Com certeza. Eu acho que o marketing digital é venda, sabe, cara? Mas ele tá muito à frente da venda convencional. Então, porque aí no marketing digital você já aprende o que é posicionamento, o que é público-alvo, o que é um produto, né? O que é a diferenciação de cliente, como que você faz para captar o cliente que está num ponto específico de uma região, o que é o perfil do seu cliente, então quantos anos tem o seu cliente, coisa que a gente não responde. Até hoje eu chego no Vidraceiro e falo, Vidraceiro,
O que é o seu cliente? Ele fala, meu cliente é todo mundo. Não é todo mundo. Se você for olhar na sua base de dados, você vê que existe um padrão ali. Sabe? Por mais que não seja muito gritante, mas tem um padrão. Fazer uma curva ABC ali, você já identifica. Pronto, já identifica. E coisas simples, coisas que a gente já começou aprendendo. Beleza. Aí a L lançou a linha Max System. Cara, a Max System é um baita de um produto. É um produto que resolve um monte dos nossos problemas, ainda mais como vidraceiros. E aí o Max falou, vou lançar a linha Max System. Eu falei, pô, legal, cara, essa linha aí é muito top. E aí ele me perguntou, será que todo mundo, você quer pro vidraceiro ganhar dinheiro, Gabriel? Eu falei, então, cara, eu acho que sim, mas não é só o produto. Então, aí o Max sempre pergunta, o Max sempre é curioso, né? Tá, Gabriel, mas o que mais a gente pode fazer pro vidraceiro? Aí eu falei, cara, hoje as vidraçarias precisam de gestão, cara. Eu tô vendo isso, que a vidraçaria precisa de gestão. E o Max também já tinha essa concepção. E o Max falou, cara, então a gente tá pensando igual? A gente tá muito conectado. Cara, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar o mercado. Tipo assim, parar de ficar chorando e ficar reclamando que a culpa é do outro. E, cara, o que a gente pode fazer efetivamente? Eu falei, bicho, é gestão, cara. Porque eu falei, quem são os caras que estão na nossa ponta hoje? É um montador, que às vezes é bom para instalar vidro, mas o cara não entende nada sobre gestão. Esse cara é que está pilotando o nosso mercado. Então, é esse cara que a sua empresa está trabalhando. Um cara que muitas vezes não sabe gerenciar o negócio dele. E sabe o que é mais interessante, cara? É como eu trabalhei lá vendendo para vidraceiros, essa questão de inadimplência também, eu falei que passava pela questão do cara não conseguir terminar a obra, mas na verdade, mesmo assim, era uma coisa de meio a meio. Metade pela falta de conhecimento técnico e a outra metade por falta de conhecimento técnico também na parte da gestão. Com certeza. Então, assim, só que essa parte da gestão, vamos dizer assim, eu não peguei isso logo de início, eu peguei a parte operacional, como instalar. E aí a gente lançou esse projeto, eu falei, Max, eu tenho isso pronto, cara. Só que assim, nenhuma indústria me paga para poder colocar esse projeto no ar. E quem que é o meu cliente? Quem que hoje me paga? São as indústrias, não é o vidraceiro. O vidraceiro é meu público. Então as empresas me contratam para poder passar alguma informação para o vidraceiro. Então eu sou o link, o setor vidreiro é o link hoje. Que às vezes, inclusive a gente ajuda hoje estrategicamente algumas empresas a fazer, por exemplo, publicidade para o vidraceiro. O cara tem agência super top, o cara tem tudo, mas não tem o conteúdo. Então eles me contratam e falam, cara, estamos com algumas ideias aí. E a gente participa de muitos grupos, a gente está muito ligado no mercado e fala, ó, vamos falar sobre isso, isso e isso. E aí, o que acontece? Aí eu falei, Max, então vamos fazer esse projeto, eu tenho tudo pronto, vamos meter ficha. Aí o Max, quanto custa pra gente fazer isso daí? Mas assim, eu quero que você proporcione isso para todos os meus clientes. Todos os clientes que queiram. E a gente lançou, então, a ideia de fazer o evento, mas que o evento só fosse um chamado só. Porque o melhor está na plataforma. Então, ali, a gente vai passar todos os conceitos de gestão que a gente vê que de fato precisa. Então, é precificação, vendas, marketing, desenvolvimento de produto, público-alvo. É o básico, assim, básico, assim. Então, e aí, né, uma iniciativa para a gente poder pensar que, cara, estamos fazendo alguma coisa para o mercado. Sabe, paramos de ficar reclamando e vamos ir corpo a corpo. Começar a agir, né? Vamos começar a agir. E o que é legal? Sei lá, ano passado nós fizemos uns 40 encontros. E aí você imagina, cara, só faz um cálculo, por exemplo. Hoje, aqui em Curitiba, nós tivemos 90 e poucas pessoas. Deu 100 pessoas. Com a gente, deu mais de 100 pessoas. Você imagina que a gente jantou numa churrascaria. Imagine quanto que a Ellie não está investindo por dia. Sem dúvida. Nesses eventos. A gente ficando no hotel, a gente se deslocando. Eu vim de avião para cá hoje. A gente se deslocando e a Ellie faz um evento por dia. E nesse ano serão 80 eventos. O ano passado foram 40 eventos. Então, assim, é uma proposta muito inovadora. Cara, ninguém fez isso daí. Eu falo para você. Ninguém nunca fez nada nem parecido com isso que a Ellie está fazendo. Mas para quê? E eu falo, a gente não é bonzinho. É que, assim, é uma forma da gente salvar o nosso mesmo. Tipo assim, porque se o vidraceiro lá na ponta tá ruim, não tem como as indústrias andarem bem. Vai refletir. Vai refletir, aí a indústria, aí primeiro vai respingar na L, depois vai respingar na Vivx e assim vai indo. Então, essa é a questão da gente tentar fazer alguma coisa e parar de reclamar. E aí fazendo o quê? Contribuindo para que o vidraceiro seja mais bem sucedido na parte da gestão. Gabriel, e é tão impactante esse projeto que quando o Rafael nos apresentou, eu falei, cara, mas é tudo isso mesmo?
como você falou, ninguém faz, né? Então, quando vem uma proposta dessa, eu falei, cara, mas geralmente o pessoal, quando vai fazer um evento desse, é 100% focado no produto que ele quer lançar no mercado, né? Ninguém tá preocupado com como o vidraceiro tá fazendo lá na ponta. E o empresário, o vidraceiro ali, ele é muito solitário na carreira dele, né? Então, ou ele foi funcionário de uma empresa, se destacou, montou a própria empresa, né? Ou sempre teve o sonho de empreender e se aventurou porque se inspirou num tio, se inspirou num pai e montou a empresa. Só que ele se qualifica na parte técnica. Isso. 99% das pessoas, olha, se não for 99,9, né? E daí a gestão é onde peca, né? E é aí que não tem treinamento. E a pessoa não consegue, e assim, ele tá tão focado no trabalho que ele não consegue identificar isso. Daí ele não vende, ele não consegue fechar negócio, não consegue assinar um contrato, e daí começa a culpar tudo menos a gestão, né? Tem inadimplências, como você comentou lá atrás, né? Muito, não consegue receber, às vezes, as vendas que fez e ele não consegue entender isso. Então, acho que essa proposta aí de vocês, da L, é fantástica, porque vai qualificar essa parte. E, claro, esse evento de hoje e o evento que vocês estão fazendo aí no Brasil inteiro e até fora do Brasil é o início, né? Mas vai ter uma plataforma, né? Se quiser comentar melhor essa plataforma aí com o pessoal. Então, porque assim, aí o que acontece? A Ellie, ela não anda sozinha, né? A Ellie chamou os parceiros. Primeiro, vamos chamar parceiros que também já tem esse histórico de fazer alguma coisa. E chamou. Primeiro foi a Arouca. Arouca, vamos fazer? E foi muito legal o jeito que o Max apresenta o projeto, né? Cara, vamos ajudar esses caras, A gente tem que fazer alguma coisa. Aí então chamou a Arouca, chamou a Ideia Glass, que já tem um histórico também de qualificação. Aí chamou a W Vetro, depois a Vivix, e daí o setor vidreiro. Né? O setor vidreiro estava ajudando a encabeçar tudo isso. Mas assim, a ideia é... O Max ele tem uma preocupação que é assim... Cara, a gente já... Porque a L historicamente, ela já fez muitos eventos. A nível Brasil, eu acho que é a empresa que mais já fez eventos no Brasil, no nosso mercado. Só que o Max falou assim, cara, só que esse evento eu quero que seja diferente. Porque o Max, ele não queria que... Se você participou da palestra, viu? A gente fala pouco sobre o produto, é no finalzinho e tal. O Max não queria que falasse de produto. Eu falei, Max, cara, mas eu não consigo dar exemplo se não tiver produtos, cara. E aí, com muito custo, ele... Não, então vamos colocar o marxista no final. Aí a gente colocou. Então, assim, a ideia era só falar de gestão mesmo, assim. Só que eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou falar de gestão se eu não tiver... Você viu que a gente conta, assim, que a gente fala muito exemplos reais, assim, que acontece. Sim. Então, assim, aí o Max falou assim, tá, ok, mas... Então não vai ser só um evento. Eu quero que isso dê continuidade. Porque eu quero entender qual o impacto de fato a gente está causando na vida das pessoas. Eu falei, a única forma de fazer isso é a gente tendo uma continuidade através de uma plataforma digital. Porque não tem como, cara, eu fui para Itabuna, por exemplo. Cara, vai saber Deus quando a gente vai voltar para Itabuna, cara. Mas assim, aqueles caras que tiverem contato com a gente, que a gente pegou o nome deles e que eles querem continuar se relacionando com a gente vai continuar se relacionando com eles. Não importa onde eles estejam. Então, essa questão também da plataforma foi uma forma da gente continuar o aprendizado, porque a gente sabe que um evento só não vai resolver. Não tem como, pode ser qualquer cara. Não vai resolver com um evento. Então, assim, é só um gostinho, fala, bicho, a gente está aqui, viemos aqui pessoalmente para te conhecer, mas agora a gente vai se relacionar online, que é a forma que a gente consegue fazer. Então, é uma forma de você abranger mais pessoas e também contemplar todo mundo. Porque, geralmente, é mais fácil você fazer os eventos nos lugares que já são grandes. Por exemplo, cara, você vir para Curitiba, é super bacana. Agora, você ir para Bom Jesus da Lapa, é outra história, velho. E a gente foi para Bom Jesus da Lapa. A gente foi para lugar que não tem nem água direito. Então, assim, a gente quer ter esse corpo a corpo primeiro, porque a gente aprende muito com os diferentes Brasis, vamos dizer assim, né? O Brasil, cara, é um continente, cara, isso aqui. Meu, e não adianta falar... no próprio Paraná, se você pegar o Paraná, o cara que tá em Curitiba não é o mesmo cara que tá em Maringá, cara. É diferente. Então, assim, é muito diferente. Não é o mesmo cara que tá em Londrina. Então, assim, é uma forma também de você aprender, de você entender qual é a visão que as pessoas têm de você. A gente viu muita gente falando coisas pra gente que, cara, mas não, eu não sou esse cara. Então, e aí é essa forma de continuidade, que é o que o Max falou. Cara, eu quero saber qual o impacto de verdade
a gente está causando na vida dessas pessoas? Será que, de fato, nosso projeto, nossa ação, que já não é mais um projeto, está fazendo a diferença? E eu quero saber isso, então eu quero monitorar. Então é uma forma da gente ter o cara ali, e toda vez que o cara precisar de ajuda, a gente fala, cara, tem aqui o conteúdo. Então, não tenho conteúdo, mas esse conteúdo é importante, então eu vou fazer. Então, a gente, por exemplo, comecei a conversar com alguns vidraceiros um pouquinho só. Os caras pediram pra gente, por exemplo, e aí eu já tinha conversado com o Daniel um tempo atrás, Daniel Estrela. O Daniel falou que na mentoria dele, o pessoal pediu um assunto que falasse sobre saúde mental. Cara, eu nunca teria imaginado esse tema. Uhum. E aí um dia, conversando com um vidraceiro, o cara, bicho, vocês têm que falar sobre saúde mental, cara. O cara falou, ano passado morreu 10 vidraceiros aqui em Fortaleza. Todos eles, né? assim, todos eles da mesma coisa, cara. O cara pirou, cara, sabe? Tipo assim, o cara infartou. Então começa na mente, depois o cara infarta. Então, assim, 10 vidraceiros. Cara, isso é muito grave. Então, assim, são coisas que... Mas por quê? Porque o cara tá tão atolado de coisa, de obra, A gente tem clientes hoje que, quando ele começou a nos seguir, era ele mais um. Hoje o cara tem 10, 15 funcionários. Como que ele lida com isso hoje? É uma outra realidade. Então, assim, a gente também tem que acompanhar o nosso público. O nosso público hoje quer falar de montagem? Quer, cara. Mas hoje, o que mais precisa hoje é gestão. Então, o Max System vem para o mercado e junto com o Max System vem com todo um suporte, assim, sabe, cara? Que é um produto top, é top, cara. Só que além disso também vai com toda a parte, assim, você pode ganhar muito dinheiro com esse produto, ainda mais se você souber vender. Se você souber precificar, se você souber trabalhar, se você souber se posicionar, se você souber defender o seu produto, que o cliente vai falar, tá caro. O cliente fala, não, mas isso aí não precisa. Como é que você se posiciona? Não, tudo bem, então vou colocar o mais barato, porque sempre vai ter mais barato. Uhum. Então, é essa forma, assim, da gente unir forças mesmo e fazer alguma coisa pelo mercado. E, cara, é um baita projeto. Assim, eu sou muito orgulhoso de fazer parte desse projeto, porque, assim, a gente tá, como eu falei, há 30 dias, vamos dizer, nessa segunda fase, que é de 2024, sem contar o ano passado. A gente já tem resultado positivo, que o cara fala, bicho, já tô aplicando, cara. Tá dando certo. Cara, esse dia eu recebi um áudio assim que eu até chorei, cara. O cara, bicho, eu sou outro cara, bicho. Tipo assim, a gente, sei lá, fazia 15 dias que a gente ia passar na cidade dele. 15 dias que o cara falou, bicho, eu tô vendendo top, cara. Já vendi 3 obras assim, cara. Tipo assim, me posicionei, cara, mostrei pro meu cliente que eu era um especialista, que eu era um especificador, expliquei pra ele a diferença, ele entendeu, cara, vendi o top. Então, assim, e às vezes nem vende o nosso produto, às vezes a gente, cara, mas é isso, o cara ganhando dinheiro, se o vidraceiro lá na frente tiver saudável, isso que o mercado tem dificuldade em entender, cara. Se o vidraceiro lá na frente estiver saudável financeiramente, o mercado, assim, não tem como não estar saudável. Se o vidraceiro estiver doente lá na frente, não tem o que você faça, cara. Porque é o vidraceiro que puxa o carro. E não adianta essa questão de, vamos mudar todo mundo para esquadria. É o mesmo cara. Entendeu? Eu falo, não adianta mudar a atividade se não mudar a mentalidade. Você vai levar a sua mentalidade para um outro mercado e vai estragar o seu mercado e o outro mercado ainda. Com certeza. Então, essa é a questão, cara, de mudar a mentalidade. A gente precisa hoje mudar a mentalidade. E o vidraceiro tem essa mentalidade, por exemplo, que é o cara que tem pouca qualificação, que é o cara que aprende tudo nas coxas, como diz o pessoal do Centro-Oeste, né? Aprende tudo na tora, tem orgulho de falar que aprende tudo fazendo mesmo. E não precisa ser assim, cara. Não precisa dar as cabeçadas, né? Não precisa, né, fazer as coisas erradas que não é que a gente fez. Porque, assim, a gente aprendia antes perguntando, testando. Cara, eu sei que isso aqui dá errado, cara, então vou te passar aqui a minha experiência. E pronto. Então, é nessa parte que eu acho que a tecnologia é boa. Que eu falei, né, tem 2 lados. Nessa parte é boa, porque a gente não conseguiria fazer o que a gente faz hoje sem tecnologia. Então, hoje a gente chega em todos os lugares, cara, como você falou. Indo pessoalmente para fora do Brasil, mas indo principalmente... não pessoalmente, através da tecnologia. Bacana assim, ó, que esse projeto, essa palestra de hoje, por exemplo, e a dos outros dias, ela é o pontapé inicial. Mas a plataforma vai ser o combustível que vai manter, né? Para manter. Porque assim, garanto que a pessoa que sai de uma palestra que nem a de hoje, ela sai no gás, né? Mas conforme vai lá no dia a dia, as pancadas vai desmotivando. Mas quando você tem uma plataforma que ela entra ali e ela vai se alimentando, fala, não, mas espera aí, vou atacar de outra forma. Cara, ela vai estar sempre no gás. Sim, né? E o mundo muda, cara, e assim, hoje, igual o pessoal fala, hoje a minha empresa ela é o que ela é hoje. Mas amanhã, se o mundo mudar, a gente muda também, cara. Então assim, hoje a gente tá lá,
produzindo uns videozinhos, tudo assim. Cara, mas se amanhã depois a comunicação for através de telepatia e inteligência artificial, a gente vai ter que... Tamo junto. Então, assim, você tem que acompanhar essa mudança, né? Porque a gente começou o setor vidreiro escrevendo só texto. Nossa, o setor vidreiro era só texto antes. Aí eu descobri, cara, o vidraceiro não gosta de ler, não. Então, assim, aí não vamos colocar imagens. Aí, entendeu? Foi uma evolução. Texto, imagem, pronto. Aí imagem que se mexe. E aí a gente começou a fazer vídeo de fato de instalação, vídeo que eu apareço, sabe? Foi todo um processo de comprar câmera, cara, comprar um monte de câmera errada. Bicho, você for lá no nosso estoque hoje, que tem lá é câmera errada, cara. Câmera errada, aparelho de som errado, tudo errado, cara. Que a gente foi aprendendo a fazer. Mas por quê? Porque tem essa evolução. Então, hoje o vidraceiro precisa dessa evolução. A gente parou meio que no tempo, sabe? Eu vejo isso. Então, essa plataforma, eu vejo que ela é assim hoje, mas é uma plataforma também que a todo momento vai ter que ser atualizada, porque o mundo vai mudando, a gente vai mudando junto. Com certeza. Então é isso. Porque eu vejo que a gente vai demorar para voltar em muitos lugares. Em outros lugares a gente nem vai voltar nunca mais. Mas a nossa presença vai estar lá através da plataforma, através dos distribuidores que ali estão e através da presença, né, dos parceiros que estão ali. Em resumo, vocês plantou a sementinha e estão regando. Plantamos, estamos regando, vamos monitorar, ver se está crescendo saudável. Se tiver erva daninha, vamos cortar já. Amém. E vamos até colher os frutos. Vamos acompanhando. E vai dar muitos frutos. Amém. Gabrielzão, partindo para a reta final do nosso podcast. Você que tem viajado o Brasil inteiro, as tendências, como que tá esse mercado? Tá aquecido ainda? Ou se você vê um local mais aquecido, um local menos? Como que tá essa variedade aí do nosso Brasil? Ou tá todo mundo falando a mesma língua? Então, aquecido você fala assim por parte de quem tá comprando ou por parte de quem tá vendendo? Quem tá vendendo. Cara, então, o nosso mercado, ele se acostumou a vender fácil. A gente não tem a cultura de criar oportunidades. Por exemplo, estive agora em Marau, próxima ali, Caxias do Sul. E ali foi a atitude de um parceiro, quando ele viu o marxista e falou, isso aqui não pode ficar só na mão do vidraceiro. Isso aqui tem que ser espalhado para todo mundo, inclusive para construtores e arquitetos. E eu vou falar para você que a gente mesmo não acreditava muito nesse modelo, assim, apesar de eu ter muito contato com arquitetos. E aí fizemos o evento. Cara, você vê os arquitetos saindo de lá falando, cara, tirando dúvidas. A gente terminou o evento. E aí ficamos um tempo. O evento era assim, ó, gente, 13 horas, o pessoal vai almoçar. Quando for 14 horas, a gente tá limpando as coisas, colocando o carro e indo embora. Deu 4 horas, cara, e os caras estavam lá ainda, cara, porque eles queriam conversar, eles queriam mostrar, eles queriam mais informações. Então, assim, eu vejo assim que, de uma certa forma, nós estamos muito acomodados. Não é que eu quero ofender ninguém, mas assim, é a forma que eu vejo. A gente se acostumou a trabalhar num mercado que vende fácil, e eu falo, sempre começa de cima. Cara, dificilmente a gente vai ver as usinas fazendo uma ação muito top para poder vender. Uma coisa simples. Aonde que eu aplico esse vidro aqui, por exemplo? Um vidro qualquer de uma usina qualquer. Cara, aonde que eu aplico esse vidro? Esse vidro ele se aplica em uma lousa de vidro, por exemplo. Cara, por que então a gente não ensina então, o pessoal a fazer uma lousa de vidro, a pintar uma lousa de vidro, a vender a lousa de vidro? Onde ele aplica a lousa de vidro? Sabe? Tem que ter uma continuidade. Porque assim, eu fui uma vez numa palestra, lá em Porto Alegre, aí tava uma usina falando. A usina falou, não, nós temos o melhor espelho do mundo. E eu não sei o que lá. Aí a arquiteta levantou a mão e falou assim, tá, eu não quero saber que você tem o melhor espelho do mundo. Eu quero saber como é que eu transformo o melhor espelho do mundo na realidade da minha obra. Você entende que tem um caminho aqui? Tipo assim, cara, como que eu pego isso que você está fazendo e transformo na minha vida? Isso que importa. Eu não quero saber quantos prêmios você tem, eu não quero saber o tamanho da sua planta, eu não quero saber quanto você investiu lá. Eu quero saber como que eu resolvo a minha vida com o seu espelho que é o melhor do mundo. Isso aqui não tem. E aí a menina falou assim, aonde eu acho essa informação? Cara, e a usina que tava falando ficou sem pai e sem mãe lá na frente lá. Porque não tem. Então assim, como que a pessoa transforma isso aqui na solução? Não tem. Tem uma lacuna no meio ali. Tem um buraco, né? A gente fala que tem um vácuo no meio. Enquanto a gente não entender que aí tá o segredo, cara, esse é o segredo. Não é falar que nós somos os melhores. Cara, é realmente mostrar para o cliente que temos a solução
E como que ele chega no sucesso? Eu acho que a gente não está explicando para o cliente como ele chega no sucesso. E, cara, assim, eu trabalhei com o mercado de alto padrão. Se você não fizer o cara ter sucesso, cara, você não continua. Porque, assim, tudo é uma questão de implicância. Se você não entender aquilo, você vai passar a sua vida inteira brigando com todo mundo e não vai ter sucesso. Porque, assim, você tem que entender assim, ó, cara, o meu cliente, ele tem uma ideia. Ele tem uma ideia de estética, ele tem uma ideia de beleza, ele tem uma ideia, o cliente dele também tem uma ideia. Se eu não fizer uma coisa de acordo com o que vai fazer esse cara ser vencedor, eu não vou continuar com ele. Então, assim, e a gente acha que tudo é frescura. Quando o arquiteto pede uma coisa muito chata pra gente, a gente acha que é frescura. A gente acha que poderia fazer quadradinho nos quadros. Então, assim, tudo pra gente é frescura. Mas é porque, na verdade, a gente não quer se envolver com o problema do outro. E, cara, ganha dinheiro que resolve o problema, cara. Exato. Ganha dinheiro que resolve o problema. Cara que não resolve o problema, que resolve um problema muito fácil que todo mundo resolve, esse não ganha nada. Ganha dinheiro quem está resolvendo os problemas. Então, assim, voltando à pergunta que você me falou, eu acho que o mercado, de uma certa forma, pelo lado do cliente, ele está muito aquecido. E do nosso lado, a gente perde muitas oportunidades. Estatisticamente, isso fazendo uma pesquisa nossa no setor vidreiro. O vidraceiro ele aproveita 30% de oportunidade, no máximo, das chances que ele tem de vender na obra. Ele vai numa obra, ele poderia vender 100%. Ele vende só 30%. Sempre, cara. 30. Então, assim, eu sempre digo assim, a gente tem 3 tipos de clientes. O cliente ativo, que é o que a gente atende. É o cliente que já está em busca do nosso produto. Tem o cliente inativo, que ele fica por baixo da superfície, que é o cara que precisa do nosso produto, mas não sabe se vai comprar agora ou nem se vai comprar. Por exemplo, todo mundo que tem um banheiro é um cliente inativo. Ele precisa de um box, mas ninguém sabe se ele vai comprar hoje, amanhã ou nunca vai comprar. Ele pode ter um banheiro que nunca tem um box. E tem os clientes inconscientes, que é o cliente que não tem nem ideia que ele precisa daquilo que você tem. E se você não despertar nele o interesse, explicar para ele que ele tem um problema e que você tem a solução, esse cliente nunca vai ser ativo. Então é um cliente que vai morrer e a gente nunca aproveitou. Então isso também se aprende fazendo marketing e venda digital. Cara, quem é o cliente que eu posso vender que nem sabe que o meu produto existe? E a gente começou a fazer esse trabalho agora de começar a vender para quem nem sabe que a gente existe. Isso é legal. E o mercado ele não entendeu isso ainda. A gente continua reclamando porque o cliente quer pagar pouco, porque o cliente não está comprando. Aí eu vou nas empresas, os caras estão tudo lá desanimado, reclamando que o mercado está frio. Cara, bicho, se o mercado está frio, vá você fazer o mercado esquentar. É o que a gente fez agora em Marau. Não vai ficar esperando o cliente pedir a gente vai colocar na cabeça deles, plantar a sementinha no coração deles, cara, que você tem uma solução. E olha pra você ver, até contando aqui, dando spoiler, nem sei se eu podia falar isso, mas agora estamos aqui já. Cara, a gente começou fazendo a nossa apresentação lá em Marau, falando sobre um problema grave, cara. Que olha só, a gente falou que no ano 1888 foi descoberto que o bacilo da tuberculose, ele crescia no escuro e nos lares empoeirados. A única forma de se curar tuberculose em 1888 era através da arquitetura. Tirando tudo que fosse carpete, tudo que fosse dobra, tudo que fosse escuro, tudo que fosse ornamento e deixando já os espaços lisos. E abrindo as janelas, abrindo as portas. Cara, tem que ventilar. Que é aquilo que eu falei hoje. Casa que não tem janela, casa que já não abre, fica podre o ar. Então, isso em 1888. 100 anos depois, a OMS descobre lá a síndrome do prédio doente. Porque a gente aposta muito no ar-condicionado e não abre as janelas. E hoje a gente está passando por uma epidemia de doenças respiratórias, pelo mesmo motivo. Porque a gente vive em lugares enclausurados, mesmo tendo janela, porque a gente não tem costume de abrir a janela. Porque a gente está apostando tudo no ar-condicionado. Cara, quando eu falei isso para os arquitetos, eu vi assim, os caras assim, ó. Cara, esse cara tá de sacanagem. Porque eu falei de uma linguagem que é deles, falei para eles da importância da arquitetura e falei para eles, bicho, vocês estão tudo vacilando, cara. Falei, menos de 15% do Brasil acredita em vocês. Porque menos de 15% das obras contratam um arquiteto para tocar uma obra. Falei, vocês estão muito para trás. O brasileiro acha que vocês é só para deixar um ambiente bonitinho. E daí você vê os caras assim, porque assim, você vê os caras assim na cadeira, porque é isso, cara. Então isso aí, o que é? Eu falei, a gente não só tem que colocar janelas tops amplas e portas amplas, como também tem que instruir as pessoas a abrir a janela. Pronto, cara. Tá lá, print, tá lá, bate. Cara, eu tenho certeza que
A maioria foi embora incomodado, cara. Porque eu bati e soprei. Falei, ó, o mundo acha que vocês só serve pra deixar um negocinho bonitinho. E não é, cara. Vocês valem mais do que médico, velho. Meu, arquitetura faz cura. Então, assim, essa é a finalidade. Se a gente não abre mercado, cara, a gente sempre vai estar reclamando. Agora, pro cara que abre mercado, pro cara que sabe fazer o marketing, sabe fazer venda, meu, o mercado tá louco de bom. Então, assim, quando você me faz essa pergunta, eu falo, depende, cara. Depende de quem tá na ponta e quem tá vendendo. Porque quem tá vendendo solução tá nadando de braçada. Quem tá vendendo vidro, perfil Ferraris, tá lascado, cara. Porque isso aí você encontra em qualquer esquina. E você pode ter certeza que esses que estão reclamando que tá fraco, você vai ver, ele não tá fazendo nada de Não tá diferente. fazendo nada, cara. E não tem tamanho, viu, cara? Bicho, eu tenho visitado empresas grandes, cara. E assim, e aí você não pode, como fala a música do Jorge Aragão, né? Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Cara, mas esse cara, ele fez sucesso numa outra era, num outro mundo, que era um mundo que ele tinha uma empresa, tinha estrutura e mandava ver. Hoje o mundo mudou, cara. Se o cara não chacoalhar e não começar a vender soluções, ou começar pelo menos a vender, ele vai estar com as carretas dele paradas lá. Porque eu vi um monte de carreta parada lá e o cara lá, chorando, me engano, porque o mercado tá frio. Meu bicho, o cara, faça uma reunião, convoca os construtores da região, explica os benefícios do seu produto. Não, tá esperando, sabe, o mundo melhorar. É isso, cara. Então, se ficar esperando... É um sofredor de vendas, né? Exatamente. Gabriel, reta final, uma mensagem pro vidraceiro. O que você tem para abrir teu coração para essa galera que precisa sair da zona de conforto? Então, vou dar 3 boas notícias pro vidraceiro. Primeira boa notícia, que eu sempre falo. Você trabalha com um produto mais versátil para se construir, decorar e reformar. Então, você não pode ser pequenininho, não pode ser padronizado e não pode ser básico. Segunda boa notícia. O cliente paga por aquilo que você entrega. Se você estiver entregando vidro, perfil Ferraris, ele vai te pagar por isso. Você sabe que isso aí é pouco. Porque o cliente, se ele quiser, ele compra vidro, perfil Ferraris e precifica o que você quer. Então, trabalhe não com vidro, perfil nem Ferraris. Trabalhe com isso, mas venda a solução que isso te agrega. E vai agregar na vida do outro. E terceira informação boa é que hoje está muito fácil destacar. Cara, hoje no mundo que a gente está vivendo, de vidraceiros muito padronizados, quem fizer um pouquinho só diferenciado, quem entender quem é seu público, quem entender qual é o benefício, o que tem dentro do seu produto que de fato resolve a vida das pessoas, qual problema você resolve de verdade? É só tampar um buraco? Será que você é uma pessoa que pode trabalhar no mercado de saúde, que uma janela é para isso? Será que você está no mercado de investimento? Porque se o cara investir com você, ele vai ganhar mais dinheiro. Será que você está no mercado de eficiência energética? Então pense, o que tem dentro do seu produto de fato que resolve a vida das pessoas? Descobrindo isso daí, pronto, você já vai fazer diferente e já vai voar. Acho que é isso. Meu Deus. Falei no início que quem achava que sabia tudo ia chegar no final sabendo que não sabia nada. Eu não sei nada, eu tô aprendendo ainda. Que aula, gente, que aula. Olha, palestra hoje foi fantástica, podcast, Obrigado. Aprendi muito mais. E, Gabriel, Deus te abençoe, Deus te Amém. recompense, vocês, o pessoal da L, com esse projeto. Tenho certeza que vocês vão alcançar muitas pessoas que precisam de transformações, né? Amém. E esse projeto vai ter as nossas orações, porque é um projeto que precisa ser levado adiante. Mais com uma tudo. vez, Deus te abençoe. Amém. Obrigado. Prazer ter Prazer é você meu. aqui com a gente. E vocês que nos assistiu até o final, mais uma vez, desce o dedo no like, compartilhe esse conteúdo para todo mundo que vocês conseguirem, para nós atingir o maior número de pessoas e temos certeza que muitas vidas vão ser transformadas. Beleza? Até mais, vidrados! Tamo junto, é nóis, forte abraço.